Bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus, cara. Eu já tava com saudade, pô. Um dia já sem live já dá saudade. Já, né? Mas o trabalho chamou, né, cara? Não teve É, jeito, cara, né? ontem o trabalho chamou de verdade, assim, com força. É, acontece, faz parte. É, temos que estar preparado, né? Sim. É para isso que a gente vem preparando toda uma vida para em momentos especiais a gente esteja preparado. E aí, meu irmão, bom dia a todos que estiverem chegando aí na live. Eu queria fazer uma reflexão, irmão, bem profunda tava lendo aqui, cara, e sentindo no coração. Primeiro que a gente vai ficando mais experiente, a gente começa a escutar mais o coração do que a mente. Não sei se tu já reparou isso, cara. Exatamente. A gente tá com um monte de pensamento na cabeça e aí a gente escuta um bem sutil, assim, cara, fala isso, não faz isso, né? E hoje aconteceu isso de novo, cara. Aconteceu ontem no final do dia, no finalzinho do trabalho, e hoje eu tava lendo, fazendo minha leitura antes da live. E fiz até algumas anotações para eu não me perder, cara. O dia tem 24 horas, né? Quanto tempo dura um dia? 24 horas. E o que fazemos durante essas 24 horas é o que é o nosso presente, né? É a oportunidade que a gente tem. Uhum. Só que o que a gente faz nessas 24 horas, elas podem permanecer por uma vida, por uma eternidade, por uma lembrança que a gente nem imagina, né? O quanto tão simples é, mas que às vezes está passando desapercebido por nós. Por quê? O hoje é que dura tão pouco, né, que passa tão rápido, que são apenas 24 horas, dentro do que a gente faz nele pode permanecer por uma vida, o amanhã, esse hoje já é passado, né? Já passou. E aí é onde vem os detalhezinhos da vida. Porque às vezes a gente nem imagina, mas um abraço que dura segundos, uma palavra que a gente fala de incentivo ou de ensinamento para um filho, para um amigo, pode passar de geração por geração. Uma atitude de gentileza, cordialidade que você faz, ela vai se multiplicando, né? E quando a gente faz isso de coração, quando a gente vem buscando encontrar propósito na vida, essas ações, elas vão tomando formas. E aí é onde eu acredito muito no poder de Deus, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Só que para a gente plantar essas coisas boas que vão durar por uma eternidade, a gente tem que fazer uma análise, tem que estar presente nessas 24 horas nesse dia, e tem que fazer uma análise do que está dentro, do que está cheio da gente, o que está cheio dentro de nós. Deve ter, a gente escuta, né? Você deve ter escutado também em algumas leituras que a gente fala que o coração está cheio. A gente age do que o coração está cheio. Nosso convite pela manhã em agradecer, em buscar, escutar o que está no nosso coração, é porque durante uma vida, vários diazinhos de 24 horas, a gente veio construindo algo. Muitos desses dias é aquilo que a gente vem falando. Se a gente fosse um livro, a gente é um livro, na verdade, né? Mas se alguém fosse ler a nossa história do começo ao fim, talvez teria muitas coisas que não o alegrasse quem ali estivesse lendo, né? Mas como isso é uma construção, né? Como essa passagem é uma construção, a gente tem a oportunidade de mudar a rota, de reescrever um livro, né? Porque volta na questão, o dia tem 24 horas, o amanhã, o dia de hoje já é passado. Só que se eu viver no erro, sempre meu amanhã, da oportunidade que eu tiver, meu coração vai estar cheio de erro, cheio de falta de perdão, cheio de coisas ruins. E a tendência da minha vida é ser essa vida
que pode ser que eu seja lembrado também após essa passagem, mas como uma pessoa que não agregou, como uma pessoa que desagregou, como uma pessoa que não somou para o reino de Deus, para as coisas boas da vida, para a natureza. E aí esse chamado que a gente faz, né, o acordar, é a oportunidade da gente rever o início do nosso dia, que tem 24 horas e que às vezes uma palavra pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu lembro, Marcão, e aí é um exemplo prático. Eu, ao iniciar nessa carreira que hoje eu estou há 11 anos, alguém me ensinou muitas coisas. Alguém pegou na minha mão, e isso é o hoje que dura por gerações. Alguém pegou na minha mão, sem interesse algum, porque de repente alguma outra pessoa falou, pô, dá uma força ali por Cícero. E me ensinou coisas que duram até hoje. E eu sou grato por essa pessoa. E aí, quando a gente vai alimentando o bem, quando a gente vai alimentando aquilo que foi bom para mim, a tendência é que a gente não encerre esse ciclo. E aí eu lembro que um dos meus colegas de outra empresa foi trabalhar no mesmo ramo e ele estava precisando muito de ajuda, estava muito perdido. E eu parei uma manhã inteira, ou foi uma tarde inteira, no outro dia uma manhã. E ensinei tudo que eu podia ensinar. Tudo que coubesse naquelas horas que ali a gente estava conversando, eu ensinei o que eu podia. E ele falou, pô, meu irmão, não sei nem como te agradecer. Aí eu falei, tu não sabe? Então eu sei. Quando você tiver a oportunidade, faça o mesmo. É uma forma de me agradecer. Ajude alguém que esteja precisando no nosso ramo a fazer as coisas certas, né? A gente não vai ser certo o tempo todo porque somos seres humanos, mas dá para a gente buscar cada vez mais alinhar os nossos pensamentos, com as nossas intuições, com aquilo que é a nossa essência, né? Com aquilo que nos criou e a gente buscar entregar o melhor, fazer o melhor com o que a gente tem hoje. Então, para até finalizar esse comecinho de live, dessas 24 horas que Deus nos permite viver hoje, talvez um pouquinho menos porque usamos um pouco delas descansando, né? E vamos usar um pouco mais refletindo. Vamos dar o nosso melhor, né? Vamos, de repente, aquilo que poderia ser algo que ia machucar uma pessoa e durar uma vida inteira negativamente, a gente pode, uma palavrinha de conforto, estender a mão, mudar uma rota e uma reflexão. Isso aí, cara. Esse que você trouxe é interessante porque assim, né? Primeiro, né? Você está falando, o coração acaba falando mais do que a mente. Se a gente parar para pensar, na verdade, a nossa consciência ela está no nosso coração. E o coração é o primeiro órgão que nasce, né? O primeiro órgão que surge. Quando o embrião está se formando, o coração é o primeiro órgão que surge e surge na cabeça. Depois ele desce para o peito, né? Aquela formação do feto. Depois vão surgindo o cérebro e os outros órgãos. E, e assim, se a partir do momento que surge o coração, significa que, de certa forma, a gente já tem uma consciência, né? Porque já existe algo pulsando dentro de nós. Embora seja algo totalmente inconsciente, né? Mas já existe uma consciência. E quando nós aprendemos a escutar o coração, nós começamos a ver que o caminhar é mais fácil, o caminhar é mais suave. Porque o nosso cérebro, né, a parte racional, está sempre buscando o motivo, buscando a causa, buscando uma explicação, buscando uma razão. E eu ligo isso à questão de estar no momento presente, né, e construir coisas positivas no momento presente, porque normalmente quando olhamos para trás, para o passado, são para coisas que nós fizemos e que não nos agradaram ou não agradou alguém. E muitas vezes eu penso, se eu pudesse voltar e pudesse mudar, pô, seria melhor. Se eu tivesse feito de outra maneira, seria melhor. Se eu tivesse tratado a pessoa de outra forma, seria melhor. Não sei se seria,
Pode ser que fosse a mesma coisa, mas eu sei que ficou alguma coisa lá atrás que eu fiz, que eu não dei o meu melhor, que eu não procurei trazer esse sentimento, essa consciência que você trouxe, e de certa forma isso me incomoda. Isso fica gritando na minha cabeça. E se eu não estou no momento presente hoje, no amanhã, eu vou estar olhando para trás e falando, poxa vida, também deixei de fazer alguma coisa boa, deixei de fazer alguma coisa útil, deixei de ajudar alguém, deixei de construir alguma coisa, né? Deixei de praticar o bem. Por quê? Quando eu estou aqui no momento presente, vou dar o meu melhor, eu vou viver com intensidade esse momento presente. Eu deixo de estar aqui porque eu quero controlar o futuro. Isso é fato. Eu quero que as coisas aconteçam da forma que eu acho que é melhor para mim. Eu não sei se vai ser melhor ou não, mas eu acho que eu quero que a coisa seja melhor. E aí eu vou tentando controlar e vou tentando, né, criando situações, hipóteses para que eu me prepare para o que possa vir a acontecer. De maneira que, se acontecer, eu já esteja preparado, já esteja pronto para enfrentar aquilo. Isso demonstra uma falta de confiança em si. E se você confia em si, aconteça o que acontecer, você vai ter uma resposta, você vai ter uma solução. E se você tem fé em algo sagrado, em algo maior, em algo divino, você sabe que essa tua solução, tua condução naquele momento, também vai ser inspirado por esse algo maior. Mas como o nosso cérebro racional, ele quer controlar as coisas, né? Ele é todo cheio dos porquês e dos controles, ele fica preocupado lá na frente e deixa de viver o presente. E quando eu chego lá na frente, não acontece nada daquilo que aconteceu, eu olho para trás, eu vejo que eu deixei de fazer. Eu vejo que eu poderia ter feito algo melhor. Eu vejo que eu poderia ter ajudado mais. Eu poderia. E eu sempre fico nesse ciclo. Então eu fico pensando, puxa, quanta coisa que eu podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, né? Podia ter ajudado, podia ter levado uma palavra para alguém, mas não. Eu estava preocupado com algo que nem aconteceu. E eu deixei de estar no momento presente. Então, isso que você trouxe, eu achei muito bom, muito legal por conta disso. Porque assim, tá aqui no agora significa que eu vou fazer o meu melhor no aqui e no agora. Eu confio em mim para que no futuro as coisas saiam da melhor maneira possível. Porque eu vou ter a alternativa, eu vou ter a solução. Até porque eu recebo alguma coisa de cima também, né? E o passado, poxa vida, eu não consigo voltar, eu não consigo melhorar. A física quântica diz que é possível voltar para o passado e mudar as coisas, né? Mas, assim, ao nosso nível consciente, não dá para voltar e mudar. Então, por que aconteceu isso? Porque eu não estava no presente. Então, se eu não quero que aconteça mais, eu vou focar no presente. E quando eu estou no presente, eu começo a ter espaço na mente, né? E esse espaço que tem na mente começa a dar lugar ao coração, a escutar o coração. E o coração começa a mostrar para a gente o quão grato nós podemos ser por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós teremos, porque aquilo que nós teremos, nós já temos, na verdade, né? Então, assim, é questão da gratidão, uma coisa vai se ligando na outra, né? As coisas elas vão se completando, elas vão se conectando e nós vamos vendo que vai se formando uma espiral, né? Que nem se fosse um corposoma, essas coisas vão estar tudo ligadinho, né? Que eles têm aquelas ligações, as coisas vão se ligando. Eu vivo o presente, né? Esqueço o passado, pego as lições do passado, né? Não deixo de, não me preocupo com o futuro e quando eu estou no presente eu tenho condição de ter espaço na mente para poder escutar mais o meu coração e perceber o quanto que eu posso ser grato, o quanto que eu já sou grato, né, por alguma coisa. Ou se não sou ainda, posso ser, né? Posso me tornar grato. Isso aí. Fui escrevendo, eu escrevi algo aqui, cara, pra gente refletir. Eu acho que isso vai muito com o propósito, porque em vez de sobreviver, buscarmos viver. Então, quando eu tô no propósito, cara, eu, Cícero, tenho essa vontade, esse desejo
e esse pós-terminar. O que que é o pós-terminar? Então, se eu fizer algo no presente hoje que o tempo não possa apagar, que algo seria esse? O que que eu estou fazendo que o tempo não pode apagar? Mas será que esse algo é bom ou ruim? Então, se eu, de repente, no meio do público, está tendo um evento, eu vou lá e assassino a pessoa mais importante daquele evento. Muitas pessoas vão ver que fui eu. Chamei a atenção, deixei algo marcado que talvez o tempo não irá apagar. Mas isso é um exemplo bom? Isso é uma lembrança boa, né? E se eu for me abastecendo de coisinhas pequenas boas e cada diferencinha pequena que você for fazendo em um no outro, em algum momento isso se encontre, que a gente não sabe do amanhã, mas possa ser que não. A palavra de Deus diz para a gente ser imitadores de Cristo, Sim, né? Não tomar o lugar de Cristo, mas ser imitadores. Então, não há um limite, porque eu não vou ser, você não vai ser, nenhum de nós vai ser o que as Escrituras mostraram de Jesus. sim, Mas a gente pode não ter limite para fazer o bem, para fazer as coisas que o tempo não irá apagar. E talvez não apague para algumas pequenas pessoas, ou talvez para centenas de pessoas, milhares de pessoas, e assim sucessivamente. Tem muitas pessoas que já encerraram a jornada, mas que continuam vivas na nossa mente, pessoas que a gente gostaria de ter conhecido pelas coisas boas que eles fizeram. Tem muita gente, eu tenho certeza que se eu falar, Marcão, se você pudesse agora lembrar de alguém que te marcou a vida, mas você não conheceu pessoalmente, eu acho que você teria algumas pessoas, com certeza. né? Lógico que se eu tivesse, e tenho, mas se eu tivesse a oportunidade de estar frente a frente conversando agora, a primeira pessoa seria Jesus, pelas coisas boas que ele fez e vem fazendo. Uhum. Mas tem muitos outros, cara, que eu gostaria de ter conhecido por coisas boas que fizeram. Ayrton Senna, pelo legado no esporte, mas o que ele traz até hoje na vida das pessoas com o Instituto. E tem muito, 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 muito. Então é uma escolha nossa. Qual dor a gente quer viver? A dor de fazer acontecer, que é aquela dor do cansaço, de não desistir, de ser resiliente, mas você está construindo algo, ou a dor do arrependimento? Que você tinha 24 horas todos os dias que você viveu e por estar com uma cabeça no futuro ou presa no passado, você desperdiçou a oportunidade de deixar algo eterno. E é isso, meu irmão. Hoje a gente está na mesma paleta, né, irmão? Eu acho que sim. Tem que Não foi combinar. combinado. Vamos tirar uma fotinha nossa Bora, aqui. vou tirar a foto aí. É só uma forma da gente sorrir no final, falando, hoje a Com fotinha do final certeza, foi com engraçado. Os certeza. caras contaram de alguma coisa engraçada. Com certeza, cara. Meu irmão, gratidão pelo seu dia, gratidão pela Obrigado, reflexão cara. de hoje. E amanhã, se Deus quiser, mais 24 horas para a gente viver o melhor que a gente possa. É, cara, fazer um exercício, né, durante essas 24 horas, procurar ficar mais presente, ver o que acontece, cara. Entendeu? Você vai se surpreender, cara. É isso aí, é isso aí. É impressionante. Meu Bom irmão, dia a todos. beijão, muito obrigado, cara. Valeu, meu irmão. Até Até amanhã, amanhã, se Deus fica com quiser. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.